que a 777 precisa entender, o que o Lúcio Barbosa, os dirigentes precisam entender, que o trabalho do Paulo Brax foi péssimo, pô. Trabalho horroroso. Né? Então, assim, que não tem nada a ver com o Vasco. Um trabalho lento, um trabalho de escolhas erradas, de um planejamento totalmente errado. E não adianta, não tem justificativa. Que se disser, mas o Vasco não caiu. Caceta, mas o Vasco brigou para cair a temporada toda. O Vasco foi eliminado pelo ABC. O Vasco saiu, não ganhou Carioca, não ganhou nada, pô. E nem para a Sul-Americana vai. Então, que planejamento é esse? Não tem que justificar nada. O Vasco vai permanecer na Série A por uma série, sim, de fatores. Os outros reforços que chegaram quando o Lúcio Barbosa assumiu, pelo Ramon Dias, principalmente, que é o principal nome desse time do Vasco, em todos os sentidos, que foi o Ramon Dias que arrumou a casa. Se o Vasco compete hoje, é porque o Ramon Dias conseguiu montar um esquema tático, um time mais competitivo. Né? Essa que é a grande verdade, sabe? Então, é nisso que eu acredito, tá? Gente, outra informação que surgiu aqui, informação de bastidores, tá? Ferreirinha, meio atacante do Vasco. O Vasco estaria monitorando esse jogador, a 777 gostou do atleta, acompanhou o Campeonato Brasileiro, jogador que pertence ao Grêmio, sabemos da dificuldade, enfim, de negociação e tal. O Ferreirinha é titular no Grêmio, titular do Renato Gaúcho, mas, enfim, vamos respeitar, vale muito dinheiro e o Vasco tem aí, ou teria, interesse nesse atleta. Outros dois jogadores, vou repetir aqui, o Daverson é interesse, tá? A informação que eu tenho é que Daverson, o Vasco tem interesse no atacante Daverson. Eu também tenho, gosto do Daverson, tá? Entre ele e Sebastião Ferreira, por exemplo, 1000 vezes Daverson. Então, assim, seria sensacional ver o Daverson com a camisa do Vasco. É um atacante que eu gosto, é aquele atacante ceboso, que incomoda a zaga, joga bem, né? Não estou falando aqui só do personagem Daverson, não. Estou falando do atleta, do jogador Daverson e tudo mais, tá certo? O Scarpa eu falei no início do vídeo. Bom, vamos virar agora, vamos falar do jogo, tá? Eu quero falar do jogo porque o técnico Pedro Caixinha, português, né, lá da equipe do Red Bull Bragantino, disse que não vem no Rio de Janeiro para passear, não. Ele disse que vem no Rio de Janeiro para competir. Ele quer melhorar a posição do Red Bull Bragantino na tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o jogo do Vasco, teremos e veremos um jogo, enfim, assim, gente, deixa eu encontrar a palavra correta aqui. Ele vem para competir com o Vasco, independente de qualquer coisa. Eduardo, mas o Bragantino é uma equipe competitiva, porém, quando você olha para o time do Bragantino, quando você olha para o elenco do Bragantino, você não vê nenhum jogador excepcional, nenhum craque acima da média. É um conjunto, né? Um conjunto de jogadores, jogadores que sabem o que fazem, um time muito bem treinado, um padrão de jogo, um time de muita velocidade. Agora, o Red Bull Bragantino, gente, não é esse time todo, né? Não é esse elenco todo, né? É sensacional, absurdo, não é. Né? Então, assim, é nisso que eu acredito, tá? Deixando aqui a minha opinião. Acho que, por exemplo, amanhã, o Vasco, dentro de casa, né, tem tudo para fazer um grande jogo, competir legal contra a equipe do Red Bull Bragantino dentro de São Januário. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito. Agora, realmente tem que jogar o que jogou contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, enfim, contra vários outros, contra o Grêmio. Agora o Vasco foi muito bem, né? Não gostei do sistema defensivo ali com o Robson Bambu, não vou ficar passando pano aqui. Eu acho que o Robson Bambu, no momento do chute do Soares, ao invés de ele pressionar, fechar o espaço do Soares é craque. Se você der espaço para ele, é claro, ele vai tirar de todo mundo ali, chutou de fora da área, tirando de todo mundo, marcou um golaço. Então, assim, qual era do Robson Bambu? Preciso me aproximar desses jogadores. E aí é que entra, título está na capa do vídeo aí, a situação envolvendo o Jair. Eduardo, como é que ele faria então? Gente, olha só, você tem o Zé Gabriel, que pode atuar como líbero ali. Vamos lá, vamos ao time do Vasco aqui. Vamos fazer uma análise desse time do Vasco, esse possível time do Vasco, para esse jogo amanhã diante da equipe do Bragantino. Léo Jardim no gol, certo? Puma na lateral direita. A zaga, Léo e Maicon. Lateral esquerdo, o Lucas Piton. Meio campo, gente. Meio campo. Primeiro volante, eu escalaria, tá? O Zé Gabriel, que tá jogando muita bola, tá? Marlon Gomes como segundo volante, tá? E o Dimitri Payet, qualificando
esse meio-campo junto com o Paulinho. E no ataque, sem inventar, Gabriel Peck de um lado, Verratti do outro. Você preenche o meio-campo, você segura a zaga do jeito que o próprio Ramon Dias queria, né? Colocando ali atrás no sistema defensivo, ele tentou fazer isso com o Robson Bambu, que é um jogador limitado. E o Jair, além de cadenciar muito bem, ele consegue sair para o jogo. Ele tem um bom passe, ele encontra o Marlon Gomes, por exemplo, no meio-campo, dando liberdade. Tá? O Zé Gabriel, que está jogando muita bola, tá? Marlon Gomes como segundo volante, tá? E o Dimitri Payet qualificando esse meio-campo junto com o Paulinho. E no ataque, sem inventar, Gabriel Peck de um lado, Verratti do outro. Você preenche o meio-campo, você segura a zaga do jeito que o próprio Ramon Dias queria, né? Colocando ali atrás no sistema defensivo, ele tentou fazer isso com o Robson Bambu, que é um jogador limitado. E o Jair, além de cadenciar muito bem, ele consegue sair para o jogo. Ele tem um bom passe, ele encontra o Marlon Gomes, por exemplo, no meio-campo, dando liberdade. Olha só, presta atenção, meio-campo do Vasco, vai lá, monta aqui comigo. Imagina aí, coloca aí um quadrado na cabeça de vocês aí, com um jogador vindo de trás que tem uma boa qualidade na saída de bola, que é o Zé Gabriel. Ele encontra Marlon, Paulinho, Payet, todo mundo ali no meio-campo, todo mundo ali jogando junto no meio-campo. E o Jair, que tem um excelente passe, consegue acelerar o jogo, e muita gente acha que o Jair é lento, hein? Jair é um jogador de muita qualidade, pouca gente percebe isso, eu acho isso incrível. E aí você qualificou o meio-campo, tem a velocidade do Paulinho, liberdade do Payet. E o Verratti nem se fala, um jogador de área, jogador sensacional o Verratti. Né? E o Gabriel Peck é um jogador de muita vontade, erra muito na decisão final, mas é um jogador de muita vontade e que faz a diferença na temporada.